Então vamos lá. Moraes abre inquérito para apurar se Receita e COAF vazaram dados de ministros do STF. Quando eu li esse título, a primeira coisa que veio à mente foi: como chegamos a esse ponto em que um ministro da mais alta corte do país investiga, de ofício, órgãos que deveriam ser independentes, no meio de um recesso e sob sigilo? Porque, segundo as reportagens que vazaram e foram confirmadas por diversos veículos, não se trata apenas de um inquérito qualquer. Trata-se de uma investigação instaurada sem provocação da Procuradoria-Geral da República ou da Polícia Federal, o que, tradicionalmente, não é a maneira como essas apurações são conduzidas no Supremo. O texto diz, abre aspas, que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a abertura de um inquérito para investigar se a Receita Federal e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras quebraram de forma irregular o sigilo fiscal de ministros da Corte e de seus familiares. E a razão dessa investigação, segundo as matérias, não surgiu do nada, mas sim em meio às revelações que afetam diretamente pessoas próximas aos próprios ministros que agora comandam essa apuração. O que está no centro dessa tensão é um escândalo conhecido como Caso Banco Master, uma investigação que já tramitava no Supremo e que ganhou repercussão pública justamente por envolver contratos milionários e conexões familiares. Segundo os jornais, o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, firmou um contrato com o Banco Master no valor de R$ 129 milhões, ou cerca de R$ 6 milhões por mês ao longo de 3 anos, para representar os interesses do banco junto ao Banco Central, à Receita Federal e ao Congresso Nacional. Essas informações começaram a circular na imprensa e, segundo as fontes, teriam sido acessadas nos sistemas internos de órgãos de controle, como o COAF e a Receita. O texto diz, abre aspas, as suspeitas de que dados sigilosos foram vazados surgiram com a chegada do caso do Banco Master ao STF. E aí está o ponto que ninguém pode ignorar. Quando um contrato envolvendo familiares diretos de um ministro do Supremo se torna matéria de notícia, e quando esse contrato é objeto de curiosidade e crítica pública, isso automaticamente cria uma prensa de desconfiança institucional. Porque a pergunta que ecoa nos bastidores é simples, mas pesada. Quem acessou esses dados e por quê? E mais, quem autorizou esse acesso? Segundo as matérias, a investigação foi instaurada enquanto Moraes assumia a presidência interina da Corte durante o recesso do Judiciário, algo que por si só já acende sinais de alerta para quem acompanha a história recente desses embates institucionais. O texto da reportagem diz, abre aspas, a abertura do inquérito não foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República, como é a praxe no Supremo. Essa peça de informação pode parecer técnica, mas na prática revela uma ruptura com o modo convencional de funcionamento das instituições. Uma ruptura que para muita gente lá fora parecia até impensável há poucos anos. Porque nós já vimos antes esse mesmo ministro Alexandre de Moraes utilizar instrumentos poderosos como inquéritos para investigar redes sociais, supostas ameaças e até movimentos políticos inteiros. Sabemos, por histórias anteriores, que a capacidade de abrir apurações de ofício e de manter sigilo absoluto sobre elas confere a quem detém esse poder, um tipo de controle quase unilateral sobre a narrativa pública e sobre quem é investigado. E é justamente aqui que o que aconteceu no caso do Banco Master cria uma tensão institucional grave. A imprensa começou a publicar e isso já está documentado em informações sobre o contrato da esposa de Moraes com o banco, sob investigação e também sobre negócios milionários envolvendo parentes do ministro Dias Toffoli, que é relator das apurações sobre o Master no STF. Segundo as matérias, inclusive irmãos e primos de Toffoli teriam vendido participação em um resort no Paraná, a um fundo ligado a Fabiano Zettel, que por sua vez é cunhado e sócio de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Não é pouca coisa. Quando a investigação envolve não apenas contratos profissionais, mas também conexões de parentes próximos, o ambiente fica ainda mais carregado de suspeita e incerteza. O texto diz, abre aspas, a investigação mira se COAF e Receita Federal quebraram de forma ilegal o sigilo fiscal dos ministros. Aqui entramos em outro ponto sensível, a Receita Federal, onde estão registrados todos os dados tributários dos brasileiros, e o COAF, que monitora movimentações financeiras atípicas, são órgãos concebidos para combater lavagem de dinheiro e crimes financeiros.
Mas quando esses mesmos órgãos são objeto de suspeita de vazamento de dados que atingem diretamente membros da mais alta corte, isso levanta questões profundas sobre a separação e o equilíbrio entre poderes, sobre quem controla quem, e sobre a lógica interna de uso do Estado como instrumento de pressão ou de defesa. E aí mora o paradoxo institucional. O texto da própria reportagem diz que a Receita questiona o inquérito, porque, de acordo com interlocutores, o órgão não tem dados de contratos particulares e o acesso a informações sigilosas sem procedimento fiscal aberto é prática sujeita à pena de demissão. Ou seja, os órgãos disseram que nem mesmo possuem essas informações nos moldes em que foram apresentados e que, se houve acesso indevido, isso seria uma prática grave sob o ponto de vista administrativo. E é exatamente nesse ponto que fica claro para quem observa de fora. Se os dados foram acessados, alguém com poder político ou institucional autorizou isso. E isso empurra a suspeita direta para altas instâncias do executivo ou da administração que controla esses órgãos, algo que, se verdadeiramente confirmado, seria um choque institucional sem precedentes. Enquanto isso, nos corredores do Supremo, ministros estão divididos. Alguns acham necessário esclarecer se houve vazamento de dados fiscais. Outros temem que essa abertura de inquérito represente uma retaliação aos órgãos de controle e uma ampliação do poder interno da Corte. E aqui mora outra ironia. A própria instituição que busca defender a legalidade e a Constituição poderia estar usando ferramentas judiciais para se proteger de investigações que lhes são desfavoráveis. Eu digo isso sem rodeios porque estamos falando de um contexto em que a confiança nas instituições está no limite. Quando um ministro que ocupa a presidência interina abre investigação sigilosa e, no mesmo período, enfrenta revelações sobre contratos familiares vultosos, isso não é apenas uma notícia institucional, isso é um terremoto político. E, como se não bastasse, o cenário ainda inclui a possibilidade de que essa investigação venha a impactar diretamente a relação entre o Supremo e o Executivo, especialmente se considerarmos que parte das suspeitas envolve órgãos que estão sob a administração direta do governo federal. Isso nos coloca diante de um quadro em que cada passo dos protagonistas dessa história pode ser interpretado como um movimento de xadrez, onde nada parece ser apenas institucional, e tudo parece ter camadas de estratégia, poder e pressão. Se o inquérito vier a avançar, as consequências serão imprevisíveis. Pode intensificar ainda mais a guerra institucional que já estamos vendo nos noticiários. Pode tornar a relação entre poderes ainda mais tensa. Pode fazer com que órgãos de Estado passem a olhar uns para os outros com desconfiança permanente. Mas, se esse inquérito for arquivado ou se for abafado por acordos internos que nunca venham à tona, então teremos um novo sinal de que as instituições preferem proteger seus próprios membros e interesses a esclarecer de fato possíveis irregularidades. E agora eu quero saber de você. Moraes vai investigar o governo Lula ou recuar? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!